Fala, sétimo ano, tudo certo com vocês? Vamos continuar nossa aula. Nós estamos falando sobre o Renascimento e nós vamos continuar hoje falando sobre esse período aí bem importante da história. Hoje nós vamos falar sobre a cultura renascentista, sobre o pioneirismo italiano e sobre o renascimento científico. Vamos lá? Características da cultura renascentista. Então vamos ver algumas características aí. Temos aí o classicismo, né? Então ele é inspirado, né? Esse tempo é inspirado pelos gregos e romanos, como nós já vimos, principalmente aí na questão do gênero humano. E nós temos também o antropocentrismo, que é a oposição ao teocentrismo, mas não no sentido de negar a existência de Deus, mas mais focado, né, no homem, em vez de focado em Deus. O individualismo, a valorização dessa criatividade, dessa capacidade criativa do indivíduo. O hedonismo, a valorização dos prazeres materiais e intelectuais, e uma oposição, né, a relacionar os prazeres e bens materiais ao pecado que tinha na Idade Média. O naturalismo, a valorização do mundo e da natureza. O racionalismo, a valorização da razão humana e também de atingir aí a verdade nas áreas científicas e religiosas. E também, né, uma característica desse tempo aí do Renascimento, que era urbana, certo? Nas grandes cidades, nasceu ali na Itália, como nós vamos ver, mas ela se estendeu às grandes cidades, onde se concentrava aí, né, a questão da cultura, da ciência. E temos aí, com uma característica também renascentista, os mecenas, que eram leigos e também, né, eclesiásticos, burgueses ricos, príncipes e até papas, né, que patrocinavam aí as artes. Ok? Agora nós vamos ver aí a questão do pioneirismo italiano e também a expansão do renascentismo. Então, o renascentismo nasceu na Península Itálica no século XIII e as condições ali, né, necessárias para esse acontecimento é porque a Itália era dividida em pequenos estados, né, uma herança aí dos povos bárbaros e do feudalismo, então não tinha aquela concentração do poder no monarca. Vários feudos, vários povos, né, e essa descentralização aí, ela também tinha aí o poder da igreja em todo o território, que também impediu a centralização e a formação do Estado moderno. E esses pequenos estados aí já eram comandados então pela burguesia comercial, né? Então poderosa aí em todos os pequenos estados. Então a Península Itálica ali do século XII até o século XVI era a região mais urbanizada da Europa. E o contato também rápido ali com o Mediterrâneo, com a Constantinopla, onde vinham, né, não só o comércio, mas também todas as ideias, as pessoas, né? Então, o contato com o mundo greco-romano, porque, né, também a Itália ali, ou a Península Itálica, ela era o berço, né, do Império Romano. Então, tudo que olhava ali, tudo que se via ali, tinha aquela herança clássica do Império Romano, pontes, arquedutos, construções, e
Temos aí em Florença, né, o berço do renascentismo, e Florença era governada pela burguesia. Então, os Médici, eles eram aí burgueses que investiam bastante no renascentismo. E nós podemos ver então por toda a Itália aí traços do renascentismo, né, na igreja de São Pedro, no Palácio Pontífice, na Capela Sistina, aonde Michelangelo ele decorou ali. A gente pode ver no QR Code ali da página 68, volta um pouquinho lá e dá uma olhada ali em toda a beleza que tem a Capela Sistina. Então, vamos agora falar sobre a expansão do Renascimento. Espalhou-se por toda a Europa em ritmos e níveis diferentes, isso de acordo aí, né, com a estrutura e com a questão dos valores religiosos e da igreja local. Então, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, regiões da atual Alemanha, que também não era um estado moderno, né? A Alemanha também era em vários estados pequenos, né? Conforme então a força da burguesia e também da igreja, dos valores religiosos, ela foi se espalhando pela Europa. Aí em Portugal nós temos o estilo manuelino, certo? E temos lá na Inglaterra, né, a literatura como grande força, né, William Shakespeare. Também temos cientistas aí lá na Inglaterra. E em outros locais aí também o avanço científico e também nas artes. Em comum, a natureza, o homem, a razão, a ciência, né, que tinha um lugar de destaque. Agora vamos falar aí sobre o renascimento científico e sua relação com a igreja. Por quê? Nós vemos aí da Idade Média, aonde, né, toda ciência precisava o aval da igreja, precisava passar pelo crivo aí religioso. E o renascimento, então, coloca a razão e a comprovação pela experiência, né, e não pelo divino. E veio então aí a criação do método experimental ou indutivo por Francis Bacon, aonde a observação de muitos casos era o que precisava para se chegar a uma lei geral, e não ao contrário, uma lei geral para se falar sobre todos os casos. A astronomia, né, nós temos a figura de Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, o Sol como centro do universo, contrária ao geocentrismo, né, defendido pela Igreja. Temos a figura aí do Galileu Galilei, que complementou então os estudos aí sobre os astros e as fases da Lua, do Nicolau Copérnico, e Johannes Kepler, que constatou as órbitas elípticas e não circulares, como propunha o próprio Copérnico. Também a questão da dissecação dos cadáveres, que era proibido pela igreja, né, mas que veio resolver aí problemas desencadeados por epidemias. Nós estamos aí na pandemia, né, mas muitas epidemias que aconteciam naquela época, e também descobertas aí sobre novas doenças. Então o renascimento científico entrou, claro, em choque aí com a igreja, né? Por quê? Porque o monopólio de todas as explicações eram dadas pela igreja. Então a Inquisição para muitas pessoas que defendiam a ciência, até então acontecia muito, excomungados e até mortos na fogueira, que foi o caso aí do Galileu Galilei, que teve que renunciar aí a algumas ideias dele evitando assim ir para a fogueira, mas ele ficou em prisão domiciliar.
E a igreja só retratou isso em 1980, pouquinho tempo, né, que ela se retratou sobre essa perseguição aí a alguns cientistas que afirmavam coisas assim como a Terra é redonda e não é plana, como nós vemos alguns aí tentando afirmar hoje em dia que a Terra é plana. Ok? Mãos à obra agora, então vamos ao trabalho. Exercícios 14 e 15 da página 74. Os testes lá, 4 e 6 a 10 das páginas 84 até 87. Você vai fazer uma pesquisa, né, e elaborar aí um parágrafo sobre a vida de um artista do Renascimento. Você pode escolher e cite 2 trabalhos, tanto aí pode ser um artista, pode ser um cientista, tá? E daí também você vai registrar na página 76 o trabalho de Leonardo da Vinci, relacionando ele com o Renascimento. Então não pode usar o Leonardo da Vinci naquela primeira pesquisa ali, tá? E também pesquise sobre o quadro da Mona Lisa, né? Nós temos ali uma página que fala que o quadro da Mona Lisa, ele, vários autores, aí, artistas, retrataram ele da sua forma. Então o desafio meu é você fazer a tua versão do quadro da Mona Lisa. Vamos ver aí o que sai, beleza? Feito o desafio, um grande abraço, um beijo e até a próxima.